Transformando Corações. O seu coração transformado por Jesus. Deus está no controle de tudo. Olá, sou Dima Júnior do Ministério Transformando Corações. Eu quero compartilhar com você hoje um questionamento. Será que Deus, verdadeiramente, apesar da situação que a gente tem vivido, dessa pandemia, dessas dificuldades, Ele está no controle de todas as coisas? Ele está no controle dessa pandemia, das dificuldades que a gente tem passado, da prova que a gente vai enfrentar? Eu quero te mostrar que sim. E quando nós estamos no centro da vontade de Deus, nós temos Ele como Senhor da nossa vida, tudo muda de figura. Eu quero te mostrar que verdadeiramente aqueles que estão com o Senhor não fazem parte deste mundo em que a gente vive. Aqueles que estão com o Senhor devem levar as suas vidas e confiar no sobrenatural de Deus nas adversidades. O primeiro versículo que eu quero trazer para você é Daniel 3. Olha que tremendo. Nesse texto de Daniel 3 fala do momento em que o rei Nabucodonosor, ele determina que quando as pessoas ouvirem o som da trombeta, de pífaros, da cítara, da harpa, do saltério e da flauta, ou toda espécie de música, as pessoas deveriam se prostrar em terra para adorarem uma imagem de ouro que o rei Nabucodonosor ergueu. Porém, aqueles que não se prostrarem, não adorarem essa imagem, eles seriam jogados diretamente na fornalha. E nesse cenário ali nós temos três personagens, Mesaque, Sadraque e Abidnego, aonde eles não se prostraram a essas imagens e foi determinado então que eles fossem amarrados e jogados nessa fornalha. E Mesaque, Sadraque e Abidnego então falaram que o rei Nabucodonosor não precisava defender eles diante dessa situação. Que se eles forem atirados na fornalha, o Deus a quem eles se prostram verdadeiramente vai livrar eles dessa situação. Ou seja, eles se posicionaram diante da adversidade, eles não prestaram culto aos outros deuses, né? Aí o rei, mais do que depressa, mandou os soldados amarrarem e acender a fornalha no último grau e jogaram ele lá. E a fornalha estava tão quente que esses soldados caíram dentro dela amarrados e foram queimados. Porém, Sadraque, Mesaque e Abidnego estavam lá dentro. E quando o rei olhou lá para dentro, tinha mais uma pessoa junto com ele. Não tinham só 3, tinham 4. E eles estavam intactos, não estavam sendo queimados. E olha só como que eles falam lá. E o rei exclamou: olhem, eu estou vendo 4 homens desamarrados e ilesos, andando pelo fogo, e o quarto se parece com parece com um filho dos deuses. Então Nabucodonosor aproximou-se da entrada da fornalha em chamas e gritou: Sadraque, Mesaque e Abidnego, servos do Deus Altíssimo, saiam, venham aqui. E Sadraque, Mesaque e Abidnego saíram do fogo. Os prefeitos, governadores e os conselheiros do rei se ajuntaram em torno deles e comprovaram que o fogo não tinha ferido o corpo deles. Nenhum só fio de cabelo mais tinha sido chamuscado, e os seus mantos estavam intactos, e não havia cheiro de fogo neles. Então Nabucodonosor falou assim: louvado seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abidnego, que enviou o seu anjo e livrou os seus servos. Eles confiam nele, desafiaram a ordem do rei, preferindo abrir mão das suas vidas a que prestar culto e adorar outros deuses que não fosse o seu próprio Deus. Olha que coisa tremenda. Diante dessa adversidade, quando eles estavam com o Senhor, eles confiaram no seu Deus, eles não foram tocados pelo fogo. Nós também, diante das dificuldades aqui que estamos vivendo hoje, nós temos que nos posicionar, seja com a questão da doença, seja com as questões financeiras que nós vivemos, e nós temos que nos colocar diante de Deus como filhos verdadeiramente deles. Olha só, ontem à noite, Deus ele me incomodou para ir buscar Ele e eu fui orar, e Ele me trouxe 2 versículos. Lucas capítulo 11 e Lucas capítulo 12. Eu quero ler com você para que você discirne essa palavra.
Certo dia Jesus estava orando em determinado lugar. Quando terminou, um dos seus discípulos lhe disse: Senhor, ensina-nos a orar como João ensinou seus discípulos. Jesus disse: Orem da seguinte forma: Pai santificado, seja o teu nome, venha o teu reino. Dá-nos hoje o pão para este dia, e perdoa os nossos pecados, assim como nós perdoamos aqueles que pecaram contra nós. E não nos deixe cair em tentação. E ele prosseguiu: Suponha que você fosse à casa de um amigo, à meia-noite, para pedir 3 pães, dizendo: Um amigo me acaba de chegar para me visitar e não tenho nada para lhe oferecer. E ele respondesse, lá de dentro: Não me perturbe. A porta já está trancada e minha família e eu já estamos deitados. Eu não posso ajudá-lo. Eu lhes digo que, embora ele não o faça por amizade, se você continuar a bater na porta, ele vai se levantar e lhe dará o que você precisa por causa da sua insistência. Portanto, eu lhe digo: peçam e receberão. Procurem, isso é Jesus falando, hein? E encontrarão. Procurem e encontrarão, batam e a porta lhes será aberta. Pois todo aquele que pede, recebe. Todos que procuram, encontram. E para todos os que batem a porta é aberta. Agora ele fala assim: para vocês que são pais, me respondam. Se o seu filho lhe pedir um peixe, vocês vão lhe dar uma cobra? Ou se lhe pedir um ovo, lhe darão um escorpião? Portanto, se vocês, que são pecadores, sabem como dar bons presentes aos seus filhos, quanto mais o seu Pai, Pai com P maiúsculo, Pai Celestial, dará o Espírito Santo aos que lhe pedirem. Lucas 12, aqui vai até o versículo 13, né? Essa parte que Deus me falou. Lucas 12, agora, versículo 22. Então, voltando para os seus discípulos, Jesus disse: Por isso eu lhe digo que não se preocupem com a vida diária, se terão o suficiente para comer ou com o corpo, se terão o suficiente para vestir, pois a vida é mais do que comida e o corpo é mais do que roupa. Observem os corvos, eles não plantam, nem colhem, nem guardam comida em celeiros, pois Deus os alimenta e vocês valem muito mais do que qualquer pássaro. Qual de vocês, por mais preocupado que esteja, pode acrescentar ao mesmo 1 hora à sua vida? E se podem fazer alguma coisa tão pequena, de que adianta se preocupar com as maiores? Observem como crescem os lírios, não trabalham, nem fazem as suas roupas, e, no entanto, nem Salomão em toda a sua glória se vestiu como eles. E se Deus veste com tanta beleza as flores hoje, estão aqui, e amanhã são lançadas ao fogo, não será muito mais generoso com você, gente de pequena fé? Não se inquietem com o que comer ou o que beber. Não se preocupem com essas coisas. Elas ocupam os pensamentos dos pagãos de todo o mundo. Mas o seu Pai já sabe o que vocês precisam. Busquem acima de tudo o reino de Deus, e todas essas coisas lhes serão dadas. Não tenham medo, pequeno rebanho, pois o seu Pai, Pai dos céus, com P maiúsculo, tem grande alegria em lhe dar o reino. Vendam seus bens e deem aos necessitados. Com isso, ajuntarão tesouros no céu, e as bolsas do céu, no céu, não se desgastam e nem se desfazem. Seu tesouro está seguro, nenhum ladrão o roubará, nenhuma traça o destruirá. Onde o seu tesouro estiver, ali também está o seu coração. Eu sei que diante da dificuldade, a gente fica preocupado e angustiado, mas você precisa viver um sobrenatural de Deus. Você não tem que querer explicar como Deus vai fazer o milagre na sua vida, mas você tem que permitir que Deus faça o milagre. E fazer o milagre é você se colocar diante do Senhor e confiar que Ele vai trazer. É confiar que Ele vai te livrar da fornalha, que Ele vai te livrar do dia mal. Veja que interessante, Mesaque, deixa eu ler direito o nome dele, Sadraque, Mesaque e Abidnego, eles não deixaram de entrar na fornalha. Eles não deixaram de estar dentro da pandemia, vamos usar esse exemplo. Mas o Senhor livrou eles. E quem estava junto com eles? Quem era o quarto homem? Era Jesus que estava com ele. Olha que tremendo. Quando você se coloca diante de Deus da sua adversidade de hoje, o Senhor, Ele supre. Você tem que discernir qual que é a matemática de Deus.
Muitas vezes uma situação que você está vivendo hoje, Deus ele vai suprir de uma outra maneira totalmente louca para o mundo. Você conhece o que está passando no mundo, você conhece que nem você... Sadraque, Mesaque e Abednego sabiam que o rei falava, olha, naquele momento em que tocar essa música, ele vai ter que se prostrar. Ele sabia disso, só que eles se posicionaram conforme o reino de Deus, conforme o seu Senhor. E nós vivemos num mundo que nós temos um líder hoje que toma as suas decisões, nós vemos essas decisões certas ou erradas, mas nós somos cidadãos do reino dos céus. E você tem que se mover e se posicionar desse jeito. Então, você deve estar fechado na sua casa, não está podendo sair, não está trabalhando. O Senhor vai trazer o suprimento que você precisa. O que Jesus fala lá em João 14,6? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por mim. Se você for pedir alguma coisa para o Pai, tem que ser por meio do seu Filho Jesus que morreu na cruz por nós. Ou seja, é por Jesus apenas, não tem outro caminho para você chegar ao Pai. Você tem que ir por Jesus e pedir através dele que o Senhor traga o que você precisa. Só que você tem que pedir como criança e como filho. Eu vou te falar, o meu filho ontem, o Lucas, ele rasgou uma chupeta e estava precisando de uma chupeta. E eu precisei sair à noite para ir comprar essa chupeta. Ele bateu a porta e me pediu. E eu, como um pai, eu vi a necessidade dele e eu atendi ele. Então tenha certeza que a tua necessidade dentro do centro da vontade permissiva de Deus, com o propósito de Deus, vai se cumprir e ele não vai te deixar na mão. Eu quero te dar mais 2 testemunhos para finalizar. Estamos chegando aqui em 12 minutos já de áudio. Mas é importante que você saiba disso. A gente serve a um Deus que está no controle de tudo. Eu tive a oportunidade uma vez de estar em um culto e Deus falar ao meu coração para eu trazer algumas palavras da parte dele para uma determinada pessoa. E na hora que você está ali, às vezes o que você vai falar pode parecer tão absurdo que você pensa, puxa, será que é da minha carne? É do meu coração? É de Deus que está falando comigo para eu falar para essa pessoa? Mas eu fui obediente, fui lá e falei. E se você soubesse depois que exatamente naquele momento em que você foi entregar aquela palavra, aquela pessoa estava falando com Deus. E ela falava assim, Senhor, eu preciso ouvir a tua voz, exatamente. Eu preciso da tua mão, da tua direção. Eu preciso falar comigo agora. E quando essa pessoa dá o ponto final na frase agora, você chegou do lado dele e começou a falar. E começou a falar. E eu tive essa testificação recentemente. E eu fiquei tão cheio do Senhor, de alegria de saber que eu ouvi a voz de Deus e mais maravilhado de saber que Deus estava falando com ele naquele momento. Olha que coisa louca, que Deus é esse que a gente serve, que tem um sincronismo perfeito de tempo, no tempo Kairos, junto com o nosso tempo cronológico aqui da Terra. No momento em que a pessoa falou, deu o ponto final na frase, eu apareci. E foi o tempo em que eu estava ali pensando se era Deus falando comigo ou não, mas era de Deus e eu fui lá e eu cumpri aquilo. Que loucura! Esse é o Deus que a gente serve, com um propósito. E ele sabia que naquele dia eu estaria ali para cumprir aquele propósito de chamado, apesar de mim. Eu não tenho nada para oferecer, mas eu fui obediente. Outro detalhe, outro testemunho. Certa vez chegou um orçamento para eu fazer de uma dublagem de um vídeo. E aí chegou esse orçamento, os meus olhos enxergaram nesse orçamento um determinado tempo de locução, que era 6 minutos de locução. E a pessoa tinha me passado, olha, a verba que eu tenho para esse trabalho é essa daqui. Você topa fazer? Você tem que fazer a tradução do vídeo e fazer a dublagem. Eu topo. Eu enxerguei, os meus olhos enxergaram 6 minutos.
Ou seja, foi tão rápido, eu fui tão na carne. Aí aprovou todo o trabalho e quando eu dei o ok para a pessoa, quando eu fui olhar novamente, em vez de 6 minutos, eram 6 horas de dublagem. E o valor do trabalho não pagava nem o valor da tradução desse trabalho. Olha que coisa, onde eu fui me enfiar, né? Em que situação. Aí eu tinha que honrar a situação e eu, desesperado, angustiado, encontrei hoje um grande amigo e irmão, Thiago Samico. Ele faz a dublagem de alguns vídeos e é tradutor. Conversei com ele, expus a situação. E antes dessa situação que eu expus para ele, a gente fazia uma reunião com alguns irmãos onde a gente lia livros cristãos, né? E no final a gente tinha um momento de oração. E eu estava ali no momento de oração, uma irmã chegou para falar comigo, sendo boca de Deus. E a boca de Deus falou para mim assim, Deus falou através da boca dela, filho, eu não falei para que antes de todo orçamento que você fizer, você ore a mim? E eu, sim, Senhor, é verdade. E eu chorando ali, né? E olha só, que Deus é esse que a gente serve. Tá usando a boca dela para falar comigo. Eu vou resolver essa situação para você. Mas, a partir de hoje, antes de qualquer trabalho, orçamento, ore para mim primeiro. Amém, Senhor. Saí de lá e eu não tinha alguma coisa resolvida, não tinha. Aí eu fui buscar a questão da tradução, conheci o Thiago Samico, homem de Deus, e ele falou assim, Dimas, eu preciso dessa situação, assim, deixa eu te falar uma coisa. Há 3 dias atrás, Deus me levantou na madrugada e falou assim, fique atento ao Dimas, ele vai precisar de você. Ou seja, 3 dias antes, eu não tinha recebido a proposta desse trabalho e não tinha aceitado e não tinha ido buscar. Deus falou com ele 3 dias antes para ficar atento a mim porque eu ia precisar dele. E ele, como um homem de Deus, um servo de Deus, obediente, falou assim, Dimas, eu estou precisando de uma situação assim, o valor que eu preciso é esse, eu posso fazer para você. Ele fez um valor sobrenatural, que ainda sobrou um pouquinho para mim, para mim fazer o trabalho. Eu paguei a tradução e fiz a dublagem. E nessa dublagem eu passei quase que um bom tempo trabalhando em cima dela e que pagou os custos só. Mas é o que eu quero te falar, você serve a um Deus que é sobrenatural e é atemporal. Ele se move no tempo. Ou seja, o Senhor sabe de toda a situação, Ele sabe do que você está passando hoje e Ele quer que você vá recorrer a Ele. Então creia que você está servindo a um Deus que te ama, que é um Pai, que quando você bate na porta, Ele supre o que você precisa. Não desanima. Fique em pé, se posiciona como um filho um filho do Rei. Você é filho do Rei Altíssimo e você foi transportado do império das trevas, de um mundo que jaz no maligno. Apesar de você estar aqui, vivendo aqui, você não é deste reino. Você é do reino do Filho do Filho amado de Deus, do Filho de Deus, de Jesus. Creia nisso. Que você passe a tua semana cheio da expectativa e da esperança de Deus suprir tudo o que você precisa. Que Deus te abençoe. Eu abençoo o seu dia, eu abençoo a sua vida. Em nome de Jesus. Transformando corações. O seu coração transformado por Jesus.